Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos para mais uma live. Hoje aqui no canal do professor Samuel Merbach. E, como sempre, boa noite, professor. Seja muito bem-vindo aí para mais uma live e a todos aí que estão nos assistindo e que vão nos assistir posteriormente. Boa noite, professor Nildo Moraes. Boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo, que vão nos assistir posteriormente, né? E hoje a gente vai falar de um tema de direito internacional, o segundo tema de direito internacional que a gente aborda aqui nos canais, né? Sim. Sendo que um é continuidade do outro. No vídeo anterior, nós falamos dos sujeitos do direito internacional, e hoje a gente vai falar de uma maneira mais específica do segundo sujeito, que são as organizações internacionais. Não é isso, professor Nildo Moraes? Exatamente. As organizações sociais, o que são, falamos um pouco, né, na última live. Também. E foi algo interessante, e aí resolvemos fazer uma live nessa semana, dando continuidade a esse tema, porque os temas do direito, assim como os outros temas cotidianos, eles estão ligados, né, a um tema a outro, né, um assunto vai puxando o outro, e é algo bem gostoso de se falar, e da forma como a gente tem abordado aqui também, né, professor? De forma informativa, levando informação. E é muito bom que você que está nos assistindo, que você que vá assistir posteriormente, comente aqui na live, comente o assunto, se você gostou, faça algum comentário, nem que seja, olha, continuem, porque além de nos incentivar, o YouTube começa a mostrar mais esse vídeo, né? E aí se torna mais relevante e interessante. Esse vídeo chega a mais pessoas. O canal não é monetizado, tá? Todo o conteúdo que a gente traz aqui é um conteúdo gratuito. Disponibilizamos o nosso tempo. Então, por isso é importante aí a sua curtida, o seu compartilhamento e a sua inscrição nos canais também. Professor Samuel Merbach e professor Nildo Moraes. Certo, professor? Certo, professor Nildo. Então, vamos começar, né, abordando a questão das organizações internacionais, né? Pela doutrina, elas são tidas como entidades secundárias. Por quê? Porque o primeiro e o mais importante sujeito do direito internacional são os estados, né? Uhum. Os estados, quando eles têm uma determinada intenção, o mesmo objetivo, a mesma finalidade, eles se reúnem e, a partir de então, eles criam, através de suas respectivas vontades e interesses, as organizações internacionais que, a partir daí, então, adquirem personalidade jurídica diferente dos estados que anteriormente a constituíram, né? Uhum. Então, segundo alguns doutrinadores, as organizações internacionais são interestatais ou intergovernamentais. Desta maneira, elas são criadas pelo Estado por meio de tratados, né? Os organismos internacionais, eu vou falar assim no aspecto mais moderno, né? Surgiram por volta do século XX e são pessoas ou grupos criados pelos sujeitos de direito internacional, são reconhecidas também como pessoas internacionais, têm capacidade de ter direitos e de assumir obrigações na esfera internacional, professor Nildo Moraes. Perfeito, professor. Podemos aí entrar, talvez, já entramos, né, praticamente aí numa conceituação do que seriam as organizações sociais, abordamos algumas organizações sociais também, não só mencionamos, mas demos nome e apresentamos algumas, né? Elas podem ser consideradas sujeitos do direito internacional público também, né, na atualidade. Iniciou-se lá no século XX, por volta do ano 1900, depois do ano 1900, século XX, né? Além dos estados soberanos, né? As organizações internacionais intergovernamentais, as Nações Unidas, que têm capacidade jurídica para celebrar tratados, né, de caráter obrigatórios e regidos pelo direito internacional, com os estados, com outros organismos internacionais, um organismo internacional fazendo um tratado,
fazendo um acordo de colaboração para uma causa, né? Esses são os objetivos, né? Quando se cria um grupo de pessoas com intuito, com interesse coletivo, então ela recebe essa entidade, uma personalidade jurídica intergovernamental. Isso tem que ficar muito claro, é uma característica, né, das organizações internacionais, que elas são intergovernamentais, e os indivíduos, né? Embora o campo de atuação deste último seja mais limitado, né, das pessoas, sem, contudo, perder aí a sua importância, né? Exatamente, professor Nildo Moraes. E conforme nós vimos no vídeo anterior, né, a doutrina que defende, que trata dos interesses do homem, como nós sabemos, é a questão dos direitos humanos, né, que a gente abordou na live passada. Agora, professor Nildo, como a gente sabe, as organizações internacionais, para serem consideradas enquanto tal, é necessário que elas preencham algumas características, né? Sim. Elas são criadas através de um tratado, né? Para que, a partir de então, ela passe a ter a personalidade no âmbito internacional, independente dos seus membros, né? Claro que elas possuem um estatuto, né, interno. Ela geralmente é dividida em órgãos que funcionam em consonância com o estatuto de criação, e dessa maneira elas são passíveis de terem direitos e obrigações no âmbito internacional, né? Uma característica importante também das organizações internacionais são a sua organização interna, seus departamentos, né? Uhum. Então, por exemplo, uma organização internacional ela precisa necessariamente ter uma assembleia que participe os seus membros, um secretariado, um órgão de execução, e também ela deve ter um ordenamento jurídico próprio, né? Conforme a gente sabe. Geralmente, ela também possui um conselho que funciona como órgão executivo, onde as deliberações mais essenciais são realizadas, né? A Assembleia, como a gente abordou anteriormente, todos os membros devem participar, né, sendo uma entidade dessa maneira democrática. A Secretaria, órgão que organiza as reuniões, faz arquivos, faz o levantamento e a parte burocrática, né? Uhum. Ela deve ter uma sede própria, né? Ou seja, um local físico aonde ela venha a se encontrar. E no que diz respeito à autonomia, ela decorre, ela é consequência do reconhecimento da personalidade jurídica internacional, das organizações internacionais, tem a sua função jurídica própria e determina, através do seu estatuto, do seu organograma, como cada um dos órgãos irá realizar as suas respectivas atividades, né? Uhum. Então, aqui algumas características, professor Nilton. Perfeito. Eu gostaria de fazer alguns complementos, Claro. professor, mais da parte técnica, né? O que seria o estatuto? O estatuto nada mais é do que colocar no papel, falando de forma mais simplificada, colocar no papel os objetivos que você tem com essa organização. Qual que é o objetivo? Mitigar a fome em determinadas regiões. Uma outra característica, ela pode ser limitada e também pode ser mais abrangente. Se ela for limitada, por exemplo, só à Europa, o Estado brasileiro não pode participar, tá? Então, ela pode ter aí uma personalidade jurídica de direito internacional público, né? Elas podem celebrar aí um tratado em nome próprio, mas também podem falar em nome dos representados. Quando eu me refiro a isso, por exemplo, você pega lá
Existem muitas organizações internacionais na África, que é o país mais explorado aí, né? O continente mais explorado. Então, uma organização social que procura mitigar a fome, a saúde e a educação de crianças nessa região, elas fazem tratados em nome próprio e também desses representados, né? Quando você decide aí criar uma organização internacional, é necessário um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, não pode ter fins lucrativos, né? Uma organização internacional, ela visa alguns objetivos que sejam ou limitados ou um pouco mais abrangentes. Então, de forma um pouco mais técnica, não muito mais aprofundada, gostaria de colocar aí para vocês, como mencionei, do estatuto, né? Depois você precisa ter aí o CNPJ, ter o registro desse estatuto e da ata da fundação, são coisas distintas. E aí você pode, então, com a chancela, com um projeto aprovado perante outras organizações sociais, você estaria capacitado para que você pudesse pegar recursos para esse objetivo, né? Então, um pouco mais da parte técnica aí, professor. Muito bem, professor Nildo Moraes, né? E não esquecendo, embora não seja o tema de hoje, as ONGs, né? Elas também são criadas através do estatuto, conforme você disse, né? É feita uma assembleia que delibera, né? Faz Conselho a Deliberativo, Conselho Fiscal, a diretoria. Exatamente. Né? E a partir de então se cria, né? Essa pessoa jurídica. Professor Nildo, um tema também bastante importante das organizações internacionais, que inclusive é bastante pedido em concursos, exame de ordem, se refere à classificação dessas entidades, né? Sim. Então, seria importante a gente abordar um pouco sobre a classificação. Perfeito. Então, olha só, assim, né? Então, não, por favor. Segundo a doutrina, né? As organizações internacionais têm diversas classificações, né? Quanto ao objeto, né? Quanto ao objeto, atende ao objeto social de cada organização e está dividido em organizações de fins gerais, que são políticas com multiplicidade de objetivos, né? Como exemplo, nós temos a ONU, a OEA, organizações de fins especiais visando um objeto, uma coisa determinada, né? Então, por exemplo, o FMI, né? A questão financeira, a Organização Internacional do Trabalho, a Comunidade Econômica, a Comunidade Europeia, por exemplo, né? Quanto ao âmbito de sua participação, são aquelas que atendem ao critério de maior ou menor dimensão no âmbito de sua atuação. Organizações para-universais, né? A FMI, a ONU, por exemplo, né? E organizações internacionais, a Organização dos Estados Americanos, por exemplo, né? Essas já seriam mais regionais, né? Mais regionais, né? Ainda, né? Quanto à classificação, nós temos, né? Algumas outras, vamos falar assim, classificações complementando as anteriores, né? Quanto ao objeto, as organizações internacionais atendem ao objeto social de cada organização. Está dividido em organizações de fins gerais e em organizações de fins especiais. Como organizações de fins gerais, normalmente são aquelas que possuem uma finalidade política, conforme a gente viu anteriormente, com uma grande quantidade de fins, como ONU e OEA. Organizações com fins especiais são aquelas que visam um determinado objetivo e podem se subdividir em outras, tais como, né, organizações de cooperação política, como o Conselho da Europa, organizações de cooperação econômica, como o FMI, organizações de cooperação militar, como a OTAN, organizações de cooperação social humanitária, como a FAO,
Organização Internacional para a Alimentação e Agricultura, e organizações de cooperação com finalidades culturais, como a Unesco, por exemplo, né? Que é uma organização das Nações Unidas que trata da questão da educação e ciência, né? Uma outra classificação é quanto à estrutura jurídica, as organizações intergovernamentais, também chamadas de interestaduais, são aquelas que têm como escopo principal desenvolver as relações multilaterais e cooperação, como no caso a ONU, né? As organizações supranacionais, também chamadas de supraestaduais, são aquelas que limitam a soberania dos estados, transferindo poderes para a organização, como, por exemplo, né, o caso da Comunidade Europeia, né? Então, só fazendo aqui um. Quanto ao âmbito de sua participação, são aquelas que atendem ao critério de maior ou menor dimensão no âmbito de sua atuação. Como dentro dessa classificação, nós temos as organizações para-universais, que são aquelas em que todos os estados da sociedade internacional podem participar, como, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho e o Fundo Monetário Internacional, né? E as organizações regionais são aquelas que a participação de um número reduzido de estados, normalmente por região, né? Como, por exemplo, a Organização dos Estados Americanos, só participam estados que estão nas Américas. Então, seria isso, professor Nildo. Perfeito. Acho que nós podemos falar um pouco, professor, sobre alguns, não todos, né? Mas de alguns, como a ONU, a OTAN, o FMI, falar um pouco mais, de forma mais aprofundada, em cada um desses organismos, né, internacionais. O que o senhor acha? É interessante, né? Principalmente a ONU, né? Que talvez, ou certamente, é a organização internacional mais importante. Vamos procurar falar de uma maneira mais detalhada da ONU, né? E de uma maneira menos detalhada de outras organizações, que, se for o caso, a gente pode abordar essas outras organizações em lives futuras, de uma maneira também mais aprofundada, professor Nildo Moraes. Claro, claro. Perfeito. Então, a ONU é um organismo muito conhecido, né? Talvez o mais conhecido desses, talvez a OTAN. Você já deve ter ouvido falar, mas o que significa OTAN? OEA, né? OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Né? E a ONU é uma organização internacional que ela busca o quê? A paz com a cooperação dos Estados-membros da ONU, né? Ela foi fundada logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Para que não houvesse mais guerras, né? Ela foi criada em 1945, né? Precisamente dia 24 de outubro. No dia 25 de outubro, de alguns anos para frente, professor, aconteceu um fato muito interessante. Dia 25 de outubro, pelo menos aí uns 30 anos posteriormente, 31 anos posteriormente, estava nascendo este que vos fala. Opa, 25 legal, de outubro de 1976. Então, a motivação para a criação da ONU, né, já tinha um organismo anterior, mas que era mais regional. A ONU, ela começou a abrir as suas portas para a cooperação de outros estados também, né? Alguns foram muito importantes, inclusive brasileiros, tá? Como Oswaldo Aranha. Tá? Depois a gente pode falar. O que o senhor acha, professor, de nós fazermos uma live sobre personalidades históricas, assim, contribuições de brasileiros, de forma geral, para muito bom, professor Nildo. E também a gente pode abordar algumas conferências da ONU que foram importantes, como aquela que fez a criação do Estado de Israel, né? Sim. Com a participação de um brasileiro, mas aí tem toda uma história, vamos falar assim, bastante importante e complexa, né? Que merece uma live aprofundada, né? Mas o Brasil é um membro importante, é o membro fundador da ONU, né?
conforme com certeza. nós sabemos. E um costume histórico, professor Nildo. Geralmente, as Assembleias Gerais da ONU são iniciadas pela delegação brasileira, né? Uhum. Isso é um costume internacional, né? E esse costume, há um tempo atrás, algumas décadas atrás, ela também acabou espelhando as corridas de Fórmula 1. Então, ali por volta, eu creio, dos anos 70, os anos 80, o primeiro Grande Prix era sempre no Brasil, né? Uhum. Então, isso que é isso? É um costume internacional, uma das fontes do direito, né? Então, olha só, geralmente as Assembleias Gerais da ONU, a primeira manifestação é da comitiva brasileira, né? E há alguns anos, algumas décadas atrás, o primeiro Grande Prix de Fórmula 1 era sempre no Brasil. Então, o que Tá aí são uma isso? informação que eu particularmente desconhecia. Estou Sim, aprendendo. são costumes Uhum. internacionais, né? E, conforme a gente sabe, né, a ONU tem poder de discutir e tomar medidas necessárias em relação às coisas que acontecem na sociedade, né? Como, Uhum. por exemplo, a questão da paz mundial, que é uma questão importante, a questão do clima, né? O desenvolvimento sustentável, a questão Direitos dos direitos humanos, né? humanos, o desarmamento, o terrorismo, a questão de gênero, a produção de alimentos, questões de saúde, de pandemia, dentre outras, professor Nilton. Uhum. A sede da ONU ela fica nos Estados Unidos, né, em Nova York. Ela é considerada um território internacional, que isso é um negócio extremamente interessante do direito. Eu lembro das aulas, professor, do direito internacional. Foi o professor Samuel Merbach que deu aula do direito internacional. Em uma questão que o senhor colocou, de se algum brasileiro, filho de brasileiro, nascido no território internacional, em uma embarcação brasileira, com um objetivo determinado, ou seja, a serviço do Brasil, mas ele nasceu nos Estados Unidos. Ele é brasileiro ou não? O que você que está assistindo aí acha? Ou posteriormente aqui? Eu não vou responder agora, vou dar uns minutinhos aí. Se ninguém comentar, a gente responde aqui. E aí, professor? Nasceu nos Estados Unidos, mas os seus genitores estavam a serviço do Brasil. E aí? E aí eles são brasileiros natos, né? Natos. Brasileiros natos. Brasileiros natos. Exatamente. Qual o tempo, professor, que se tem? Pode ser registrado assim que desembarcar ou ao retorno ao Brasil? Uma questão de OAB, pessoal, olha só. Está chegando aí o 35º exame da ordem. E aí? Você mata essa, professor? Hã? Você mata essa? Vamos lá. Vamos lá. Lembrar das aulas aqui. Ele tem 90 dias, né, professor? 90 Sim. dias. Então, pessoal, questão de direito internacional. Agora, se ele nasceu em outro local que não estava a serviço do Brasil, ele pode ser registrado com aquela nacionalidade, tá? Se for aceito. Agora, quem pode fazer dentro do navio o serviço cartorário? Pessoa de maior patente, né? Comandante, geralmente, né? Perfeito, professor? Perfeito. Tanto do navio como da Lembrei das aeronave, aulas. né? O, Lembrei das aulas. o comandante do navio e da aeronave, ele, entre as funções que ele tem função cartorária, né? Assim, se Aham, morrer alguém, por exemplo, numa embarcação, né? Ele pode aham. atestar o óbito do sujeito que veio a falecer, né? Então, são questões interessantes, professor Nildo. A gente pode até fazer um bate-bola de questões de exame da ordem Poxa, num seria futuro muito vídeo, legal. né? Seria bem legal. Já fizemos uma vez, não sei se o senhor lembra, há alguns meses atrás aí, fizemos, A acho que ética, um segundo de ética. Nossa, ética isso tem um mesmo, peso muito grande, né? Hoje tem. são 8 perguntas, 8 perguntas. Eram 10, caíram para 8 perguntas hoje. Ética, direitos humanos, filosofia,
a questão sociológica é mais ou menos 30% do exame de ordem, né? Sim. Então, aí são questões importantes, né? Que podem ajudar o candidato a ir à segunda fase do exame. Perfeito. Agora, professor, olha que interessante. Uma vez que a ONU, sediada em Nova York, nos Estados Unidos, é considerada um organismo internacional, existe um único idioma para Não, o que é falado lá? O que é claro que falado, não, né? professor? Então, aí são tidas as línguas, vamos falar assim, que tem um número maior de pessoas que falam, né? Então, Uhum. as línguas oficiais, os idiomas oficiais da ONU são 6: inglês, francês, espanhol, árabe, chinês e russo, né? Uhum. Poderia ter o português também, que o português é uma língua Pois bastante é, falada. tem falado aqui, ó, Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, República do Cabo Verde, Macau. Tem pelo menos uns 7, 8 países aí que Timor-Leste, Timor-Leste acho que tem são vários, os 8, 9 países, né? tem vários países aí que E fala fora também português. que os países de língua espanhola, pelo menos aqui na América do Sul, né? Geralmente Aham. eles têm como segunda língua português, né? Tanto que é Aí. comum você ir para um país de língua espanhola e eles Uhum. saberem ou falarem o português, né? Você vai Perfeito. para um país de língua espanhola para treinar o espanhol, chega lá eles falam português, né? Aconteceu isso comigo já, né? Ô, Vai para professor, Cuba treinar espanhol, o cubano fala melhor que a gente português, né? Então, como é composta a ONU, além dos Estados-membros, né? Ela também, como nós vimos que os organismos internacionais, eles têm as suas divisões. A ONU é diferente, professor? não, né? Geralmente as estruturas são mais ou menos semelhantes, né? Então, olha só. Então, a ONU ela é formada por 6 órgãos principais, segundo a Carta da ONU, que seria a certidão de nascimento da ONU, né? Então, a Uhum. Assembleia Geral, né? Constitui a principal Assembleia Deliberativa da organização. Ela é composta por todos os Estados-membros, dirigida por um presidente eleito entre os países. Aqui tem uma exceção, professor Nildo Moraes. O Opa. Vaticano é Estado neutro, Uhum. bem? Pessoal, às vezes, vai uma dica, tá? Às vezes o que cai é a exceção. Em uma prova, isso pode fazer a diferença, né? Então, preste atenção nas exceções também. Geralmente, nas salas de aula, o professor. Isso é uma regra? Não, existe uma exceção. E às vezes essa exceção é que faz a diferença. Desculpa, professor. Imagine. Conselho de Segurança, tantas guerras é o que a gente mais ouve falar, né? É Uhum. órgão responsável por garantir a paz e a segurança entre os Estados-membros, né? É composto por 15 Estados-membros, sendo que 5 deles são membros permanentes, né? São os países vencedores da Segunda Guerra Mundial, os países permanentes. Estados Unidos, a Rússia, que na época era a União Soviética, né? O Reino Uhum. Unido, a França e a República Popular da China, né? E 10 membros temporários, ou seja, não permanentes, que são eleitos pela Assembleia Geral a cada 2 anos, né? É o único órgão da ONU com poder decisório, sendo, portanto, um dever cumprir as determinações dadas pelo Conselho de Segurança, né? Também nós temos o chamado Conselho Econômico e Social. É o órgão responsável por auxiliar a Assembleia Geral no que se refere à questão de cooperação econômica e desenvolvimento internacional. O Conselho Econômico e Social é formado por 54 membros eleitos pela Assembleia Geral a cada 3 anos, né? O Perfeito. Conselho de Tutela, formado por 5 membros permanentes, que compõem o Conselho de Segurança. Suas atividades foram suspensas
e reúnem-se apenas quando há situações que exijam a sua atuação. Também nós temos aqui a Corte Internacional de Justiça, né? Também conhecida como Tribunal Internacional de Justiça, é tida como o principal órgão judicial da ONU, que tem como objetivo julgar os que cometem crimes graves do direito internacional, como, por exemplo, questões de guerra, né? Formado por 15 membros eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança, tendo mandato os seus membros de 9 anos. O Secretariado-Geral, né, é o órgão responsável por fornecer estudos e informações necessárias para que a organização consiga realizar suas reuniões, bem como dirigir os demais órgãos. O secretário-geral é o principal órgão da ONU, professor Nildo Moraes. Perfeito, Quem é mestre. o secretário-geral da ONU atualmente? É um português, Francisco Guterres, né? Já foi Kofi Annan, entre outros, né? Exatamente. Mais conhecido, talvez, de grande... Talvez pelo momento, né? Foi o Kofi Annan. Né? Sim, ele foi pelo menos assim. Pelo menos... Depois dele foi o sul-coreano Ban Ki-moon, né? E atualmente português, né? Sim. Antônio Guterres, não é Gutierrez, é Guterres, né? Sempre falam Gutierrez, é Guterres. Então, hoje é o português Guterres, né? Então... Perfeito. Professor, são 193 Estados membros da... Hoje a ONU tem em torno, né? Embora na literatura, se você for pesquisar, pode variar um pouco, né? Mas a gente pode falar que tem em torno de 193 Estados-membros, né? Enquanto que a FIFA tem 202 membros, né? A FIFA tem mais membros que a ONU, né? O futebol é mais importante? Futebol, sim. Estava vendo alguns comentários aqui, professor. Sim. Bom, então seriam aí 193 Estados-membros, 51 membros atualmente. A ONU é composta desses 193. Na fundação foram 51 Estados-membros, né? Atualmente são 193, né? Sim, sim. E claro que outros países, com o decorrer do tempo, se eles forem criados, né? Eles poderão também postular ingresso na entidade, né? Perfeito. E o que seria aí que nós podemos falar, mesmo de forma mais resumida, sobre a OMC, que é algo totalmente ligado ao direito internacional também. A OMC é um organismo muito importante. Sim, é um organismo muito importante, que a gente... São muitas siglas, né? Mas presta atenção na importância. A OMC é uma das mais importantes, né? Porque ela trata do comércio mundial, né? Sim. E é o organismo internacional responsável por legislar e acompanhar as transações econômicas e comerciais feitas pelos países, né? Um dos seus principais escopos é a liberalização mundial do comércio, né? Tentando eliminar o chamado protecionismo alfandegário, né? Em que uma nação, para vender seus produtos em outra, muitas vezes ela paga aí elevados impostos, né? Sempre que algum país tem algum tipo ou problema com outro estado, né? Geralmente recorre ao OMC para julgar e analisar a questão comercial, professor Nildo Moraes. Perfeito. Então tá aí, pessoal. Se vocês quiserem se aprofundar mais, aconselho a pegar algumas coisas, ler alguns livros de comércio internacional, porque em algum momento essas informações elas serão úteis para você, tá? Nós vamos falar de forma sintetizada aqui, apenas para instigar você a sua pesquisa, né?
para que você tenha esse senso crítico de ir buscar, de pesquisar. Isso, eu te garanto, vai fazer uma grande diferença para você, esse senso de busca do conhecimento, que infelizmente hoje está se perdendo, mas nós estamos aqui para, como muitos outros, né? Como muitos outros, sempre colocando aí a importância da informação. E a OTAN, professor? A Organização do Tratado do Atlântico Norte é um tratado ou pacto militar que congrega, né, os principais países capitalistas, e na época eles tinham como função combater o socialismo, né? Na época em que ainda existia a antiga União Soviética, né? Com a queda da União Soviética, que existia o Pacto de Varsóvia. O que era o Pacto de Varsóvia? Era, vamos falar assim, organização militar que defendia os países socialistas, né? Então, com o fim da União Soviética, a queda do leste europeu, o Pacto de Varsóvia deixou de existir, mas, infelizmente, a OTAN não deixou de existir, né? Uhum. E foi isso uma das causas da guerra atual na Ucrânia, né? Uhum. Então, fazem parte alguns países, né, que fazem parte da OTAN desde o surgimento, depois outros se incorporaram, né? Então, Uhum. tem, por exemplo, os países Alemanha, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, que é o principal país, né? A Espanha, França, Grécia, Inglaterra, Itália, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Islândia, Turquia. Posteriormente, os países que eram socialistas e deixaram de ser acabaram aderindo também à OTAN, né? Uhum. Como, por exemplo, a Bulgária, a Romênia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Eslováquia, a Eslovênia, né? Então, e hoje esses países estão ao redor da Rússia, né? Então essa foi uma Todos das eles, né? causas. Todos eles, né? Esses Então, isso foi aqui, uma pelo das menos esses países causas, eslavos aqui, são todos lá, né, da região. todos da região. Isso foi uma das causas da guerra da Ucrânia, mas isso é um outro assunto, professor Nildo. FMI, né? Fundo Monetário FMI. Internacional, né? Organização financeira responsável para garantir a estabilidade econômica internacional. É formado por cerca de 187 países. Foi criado em 1944 na famosa Conferência de Bretton Woods. Seu funcionamento, basicamente, ocorre através do gerenciamento e concessão de empréstimo para aqueles países que solicitam, né? Normalmente, o dinheiro do FMI é fornecido pelos próprios países membros, de forma que aqueles que mais contribuem são justamente aqueles que mais possuem poder de decisão. Para adquirir empréstimos, o país em questão deve atender uma série de exigências, né? O que vai afetar a sua economia interna e vai levar também à abertura da sua economia para os demais países, professor Nildo. Perfeito, mas teve um outro organismo, professor, que foi criado nessa mesma reunião aí, O Banco porém com Mundial. data de fundação posterior, né? Um ano depois, praticamente, 1945. Exato, Sim. Banco Mundial. Então, o Banco Mundial foi criado, como você disse, em 1945, na Conferência de Bretton Woods, de maneira paralela ao FMI, né? Trata de uma organização financeira vinculada à ONU, mas que possui a sua própria autonomia, né? Seu objetivo inicial era fazer empréstimos aos países europeus que haviam sido destruídos pela Segunda Guerra Mundial, né? Posteriormente, as finalidades do Banco Mundial foram alteradas, né? E ele acabou também fazendo concessões de empréstimos aos países asiáticos, africanos e também americanos, professor Nildo. Perfeito, professor. E provavelmente você já deve ter feito, você que está nos assistindo, ou ao vivo agora, ou posteriormente, você já deve ter ouvido falar sobre um organismo internacional
que trata das questões trabalhistas, né? Qual que é a função da OIT, professor? Organização Internacional do Trabalho. Ela é responsável por regulamentar, fiscalizar, estudar, avaliar as relações de trabalho nos países, em todos os países, né? Uhum. Ela é tida como uma organização tripartite porque ela é formada por 3 diferentes forças, né? Quem participa, quem são essas forças? Empregador, empregado e a questão dos sindicatos, né? Isso cai bastante aí no direito. Cai bastante no Do direito. trabalho. O Brasil é signatário de diversos tratados da OIT, né? Perfeito. E o último, que é talvez você, que nunca tem ouvido falar em nenhum desses, provavelmente nos últimos meses, você já deve ter ouvido aí algumas notícias sobre esse órgão que nós não falamos dele ainda, mas vamos falar agora, né, professor? Que é a OCDE. Sim, a OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e ela é formada por cerca de 34 países. Seu objetivo é desenvolver e incentivar ações de desenvolvimento econômico nos seus países membros, né? Além de adotar medidas que buscam o equilíbrio econômico mundial, bem como a melhoria das condições de vida, de renda e emprego das pessoas, né? O caso, até então, o Brasil ainda não foi convidado, né? Está sendo negociado aí o ingresso na OCDE. Bom, pessoal, essas foram aí, são os organismos internacionais, o que são o conceito de organismos internacionais. Falamos um pouco da parte técnica, muito pouco, porque o objetivo, como foi falado, é fomentar e incentivar você, criar você o desejo de buscar mais conhecimento. Como sempre, deixo aí as palavras finais aí com o mestre Samuel Merbach. Muito obrigado, professor. Aprendi mais um pouco, algumas coisas que eu não tinha conhecimento. A gente sempre aprende juntos, né? Todo mundo aprende junto. Com certeza. Então, agradecer, né, a participação de todos, né? E convidá-los para que na próxima semana, na quarta-feira, às 21 horas, né, venham nos assistir com um tema de direito, um tema de filosofia, de economia, de educação, e deixem comentários abaixo, inclusive solicitando temas para que a gente possa vir desenvolvê-los nos próximos vídeos. Muito obrigado, professor Nildo Moraes. Uma ótima noite a você e a todos. Uma ótima noite, pessoal. Até a próxima live.